Em uma manhã nebulosa do início do outono de 1993, um hospital simples, escondido entre os montes rurais, recebeu um paciente que, sem qualquer exagero, mudaria para sempre a percepção dos médicos que ali trabalhavam. O homem chegou carregado por 2 moradores da região, encontrados por acaso enquanto ele vagava entre as trilhas montanhosas. Estava descalço, com as roupas rasgadas, a pele marcada pela desnutrição, os olhos fundos e a expressão completamente ausente, como se sua mente estivesse presa em algum lugar distante, um lugar invisível aos demais. O que mais chamava a atenção era o uniforme antigo que ele vestia, um macacão de mineração da década de 1980, manchado por fluidos estranhos e coberto de uma poeira incomum. Parecia ter saído diretamente de um passado esquecido. Quando as luzes do quarto foram apagadas para que ele pudesse descansar, os enfermeiros observaram algo perturbador. Sua pele exibia manchas pálidas que, na escuridão, emitiam um brilho tênue, esverdeado menos, como se algo dentro dele ainda estivesse ativo, pulsando, irradiando energia. Durante os exames iniciais, enquanto tentavam compreender seu estado, os profissionais se impressionaram com o comportamento do homem. Embora estivesse fisicamente exausto, falava com clareza, mas usava expressões antigas, jargões quase extintos, que lembravam gravações de rádio das décadas passadas. Sem que fosse questionado, revelou sua identidade: Piotr Pavlovich Romanov, e completou com uma frase que paralisou a equipe: "Eu voltei." A enfermeira responsável pela triagem congelou. Aquele nome soava familiar, como um eco vindo de um caso que a cidade preferia não lembrar. Uma breve consulta aos arquivos confirmou o impossível. Aquele homem havia sido declarado morto 7 anos antes. A partir daquele instante, o hospital se transformou em um reduto de tensão, medo e mistério. Piotr Romanov era considerado um desaparecido desde 1986, quando trabalhava como inspetor de segurança em uma das minas locais. Naquele ano, fora designado para investigar uma galeria parcialmente desativada após instrumentos captarem estranhos tremores no subsolo. Às 8h47 da manhã, perdeu-se o contato com ele. Em questão de minutos, as equipes de resgate foram acionadas. O que encontraram na galeria só aumentou o mistério. Não havia sinais de colapso, nem sangue, tampouco qualquer vestígio de luta. Todos os seus equipamentos haviam desaparecido. O único detalhe relatado pelas equipes foi a presença de uma parede absurdamente lisa no setor oeste da mina. Uma superfície polida, úmida ao toque e com um brilho opaco, como se algo invisível tivesse deslizado por ali, deixando uma assinatura mineral impossível de explicar. Após 3 meses de buscas infrutíferas, Romanov foi dado como morto. A viúva, devastada, deixou a cidade sem olhar para trás. O apartamento do casal foi repassado a outro trabalhador da mineração e, com o passar do tempo, o caso foi engolido pela rotina dura da vida rural. Por isso, a reaparição de Piotr com a mesma aparência física de 1986, mas com alterações biológicas inexplicáveis, causou comoção entre os moradores mais antigos. O hospital passou a ser vigiado discretamente e uma equipe de especialistas foi acionada. Exames de DNA, arcada dentária e impressões digitais confirmaram, sem sombra de dúvida, aquele era Piotr Pavlovich Romanov. E então, sob intensa vigilância médica, ele começou a contar sua história. Segundo suas palavras, tudo mudou no instante em que ele tocou a parede lisa na galeria. Não houve som, impacto, nem dor, apenas uma vertigem, uma perda súbita de equilíbrio. E então,
o apagão. Quando despertou, estava em um ambiente que não reconhecia menos uma câmara subterrânea, silenciosa, envolta em penumbra, iluminada por pontos de luz azulada que pareciam brotar das paredes. O teto e o chão da caverna estavam cobertos por fungos que emitiam um brilho fraco, mas constante. O ar tinha cheiro de terra molhada, e o calor úmido fazia com que a pele ardesse. O tempo ali parecia distorcido. Durante dias, vagou solitário, tentando entender onde estava. Chamava por socorro, batia nas paredes, mas não havia resposta. Até que eles apareceram. Do nada, figuras esguias e silenciosas começaram a surgir nos limites de sua visão. Eram altos, de pele translúcida, com tons azulados e movimentos tão suaves que pareciam flutuar. Tinham olhos pequenos, quase ocultos, e bocas discretas que não se moviam. Observavam-no à distância, imóveis, como se estivessem estudando sua reação. Piotr os descrevia como gente de dentro. Durante semanas, os encontros foram breves, cautelosos. Um deles, mais ousado, aproximou-se e tocou levemente seu ombro. Era um toque quente, pulsante, que percorreu seu corpo inteiro. Não havia medo, só uma sensação de estar sendo escaneado, lido por dentro. Depois daquele primeiro contato, os seres passaram a interagir de maneira mais direta, sempre por meio de gestos lentos, movimentos quase coreografados. Não havia linguagem verbal, apenas sussurros em frequências tão baixas que pareciam vibrações dentro da mente. Piotr disse que a comunicação com eles era feita por emoções condensadas, como se cada gesto contivesse um pacote de sentimentos que iam direto ao subconsciente. Com o tempo, começou a entender. Conforme se familiarizava com os gente de dentro, foi levado a uma estrutura maior, que ele chamou de cidade, um aglomerado de túneis e salões orgânicos moldados diretamente na rocha. Nada ali era artificial. As paredes pulsavam, como se respirassem. A luz vinha de organismos bioluminescentes que cresciam como musgos e líquens por todo lado. E ali, no coração daquele mundo subterrâneo, Romanov começou a viver uma nova vida. A rotina naquele lugar era silenciosa, quase meditativa. Não havia máquinas, barulho, nem qualquer sinal de tecnologia conhecida. Tudo parecia seguir um ritmo natural, como se cada criatura, parede ou fungo estivesse em harmonia com um propósito comum e silencioso. O tempo ali não era medido por relógios, mas por ciclos de luminosidade e variações nos tons emitidos pelos musgos que cobriam as estruturas. Piotr foi gradualmente acolhido na comunidade. Recebeu uma moradia moldada na pedra viva, protegida por dobras naturais da rocha. Seu quarto era coberto por uma espessa camada de musgo quente, que pulsava levemente como um coração adormecido. Era ali que descansava, e seus sonhos menos antes caóticos passaram a ser inundados por visões suaves, quase poéticas, compostas por luzes, cores e sensações que ele não sabia nomear. Começou a participar das atividades diárias. Cuidava de vermes gigantes e cegos que se arrastavam lentamente por túneis paralelos. Recolhia a pasta nutritiva que eles produziam, ajudava a transportá-la para os reservatórios centrais e organizava espaços de descanso. Nunca recebeu ordens, tampouco viu qualquer sinal de liderança entre os gente de dentro. Cada um parecia saber o que fazer, como se guiados por uma consciência coletiva invisível. Apesar da aparência alienígena, os gente de dentro jamais demonstraram hostilidade. Suas ações eram suaves, meditativas, como se cada movimento contivesse uma sabedoria ancestral. A comunicação com eles se intensificava através dos sonhos, que se tornaram mais frequentes e complexos. Piotr começou a acordar com frases estranhas na mente, sons
e ritmos que não conseguia pronunciar acordado, mas que lhe pareciam perfeitamente naturais enquanto dormia. Foi nesse ponto que algo começou a mudar dentro dele. As marcas em sua pele tornaram-se mais intensas, formando padrões semelhantes a raízes ou nervuras. Em ambientes escuros, seu corpo brilhava suavemente, como se tivesse absorvido a luz dos fungos. Suas unhas ficaram translúcidas e resistentes. Os dentes começaram a cair, sendo substituídos por placas lisas de osso. Até mesmo seu paladar se alterou. Qualquer lembrança de comida da superfície lhe causava repulsa. Sentia náuseas só de pensar em carne ou produtos industrializados. A transformação não era apenas física. Sua mente também estava mudando. Começou a esquecer palavras em russo, tropeçava na própria língua ao tentar se expressar. Tinha dificuldade de lembrar de datas, rostos, até o nome da esposa. Era como se estivesse sendo reconfigurado, adaptado a uma nova existência, como se fosse parte de algo maior, uma engrenagem silenciosa em uma máquina viva. Foi nesse estágio que conheceu Vera. Ela era diferente dos outros. Sua presença emanava uma calma profunda, quase hipnótica. Movia-se com tamanha leveza que parecia flutuar. A luz que irradiava de sua pele era mais intensa e azulada, quase etérea. Piotr nunca soube se Vera era um nome real ou apenas um som que ele associou à sua imagem. Mas ela se tornou sua companheira silenciosa, vivendo com ele em um domo repleto de musgos ornamentais que pulsavam suavemente com padrões que mudavam conforme o ambiente emocional. Vera era estéril, e isso, segundo os gestos e mensagens sensoriais que trocavam, a tornava especial. Os gente de dentro seguiam um ciclo de nascimento, dissolução e reintegração. Quando adoeciam, eram levados a áreas de musgo especial, onde seus corpos se desintegravam lentamente e davam origem a novas estruturas vivas. Vera, por não participar desse ciclo, era como um ser em suspensão, não viva no sentido comum, mas também não fadada ao desaparecimento. Ela ofereceu a Piotr um espaço de convívio, onde palavras não eram necessárias. Ali, compartilhavam silêncios longos, pequenos gestos, toques delicados e presentes sutis. Fragmentos minerais, esporos de fungos raros, pedras lisas com inscrições orgânicas. Ele sentia que não era apenas aceito ali, mas que pertencia. Pela primeira vez, plantou algo próprio. Um fungo espiralado de cor azul intensa, presente de Vera. Chamava-o de meu começo, mas a paz escondia um preço. Com o passar dos ciclos, que Piotr estimava como anos, sua humanidade começou a se apagar. Começava a sonhar na língua dos gente de dentro. Pensava em vibrações, em tons, em emoções cruas. Os nomes de pessoas queridas lhe escapavam. Rostos tornavam-se borrões. Lembranças da superfície se dissolviam como fumaça ao vento. E, em meio a esse processo, uma angústia crescia dentro dele. Certa noite, após um sonho particularmente vívido, sento-se na entrada da sua morada, imóvel por horas. Assistia às paredes ondularem levemente com o calor, sentindo-se dividido. Era como se uma parte de sua alma ainda estivesse presa ao mundo de cima, enquanto outra já havia se enraizado naquele lugar. Foi nesse estado de crise silenciosa que tomou uma decisão. Ele precisava partir. Piotr sabia que, se ficasse mais tempo, perderia de vez qualquer traço do homem que um dia havia sido. Comunicou sua intenção a Vera com um gesto simples. Pousou a mão sobre o peito e apontou para cima. Ela nada respondeu de imediato. Limitou-se a observá-lo com um olhar profundo, e sua luz azulada oscilou levemente para tons mais escuros, quase púrpura, como se refletisse um conflito interno. Na manhã seguinte, Vera o conduziu até uma câmara isolada,
diferente de tudo o que ele havia visto naquele mundo. As paredes eram curvas, vivas, pulsantes. A cada poucos segundos, um suspiro quente parecia escapar das estruturas, como se aquele lugar inteiro respirasse. No centro da sala havia uma fenda vertical, estreita e sinuosa, que exalava uma brisa constante e levemente aquecida. A luz no ambiente oscilava de forma incerta, como se houvesse algo além daquela passagem distorcendo o espaço ao redor. Sem tocar Piotr, Vera permaneceu ao lado da fenda e, pela primeira vez, emitiu algo que soou como uma frase completa, com entonação grave e melódica. Ele não ouviu palavras, sentiu-as, e o sentido foi claro. Se for, não volte, a menos que esteja certo. Ele hesitou, olhou para ela, depois para a fenda. O corpo tremia, mas não de medo. Era como se algo dentro dele resistisse à separação. Sabia que, se atravessasse, deixaria para trás uma existência quase alienígena que, por mais estranha que fosse, já lhe era familiar. Mas atravessou. O retorno à superfície foi abrupto. Despertou em uma maca de hospital, cercado por vozes humanas, sons estridentes e uma luz branca agressiva que feriu seus olhos. O choque sensorial foi tão intenso que ele perdeu a consciência mais uma vez. Quando acordou novamente, já estava sob exames. Médicos anotavam dados freneticamente. Os testes revelavam anomalias inexplicáveis. Fósforo em excesso no sangue, ausência da flora intestinal típica, sinais de bioluminescência e padrões celulares não compatíveis com a biologia humana conhecida. Nenhum alimento era aceito por seu organismo. Até mesmo a água potável lhe causava repulsa e vômitos. Dormia pouco e, ao dormir, murmurava em uma língua irreconhecível. Psiquiatras cogitaram distúrbios dissociativos graves, mas não conseguiam diagnosticar com precisão. Cada tentativa de compreender o que se passava com Piotr só tornava o mistério mais profundo. Dias depois, um homem chegou ao hospital. Vestia um terno antiquado, portava documentos desbotados com o nome de Piotr Romanov e cópias dos relatórios do desaparecimento datados de 1986. Passou cerca de 6 horas trancado com ele, em conversa privada. O teor do diálogo jamais foi revelado. Após o encontro, recomendou sua imediata transferência para uma clínica psiquiátrica de segurança máxima. Piotr recusou com firmeza, disse apenas que precisava de ar fresco, pediu uma breve caminhada nos arredores do hospital e nunca mais foi visto. Na manhã seguinte, uma enfermeira relatou ter visto pegadas finas nos arredores da cidade, que seguiam em direção à antiga galeria da mina. As marcas terminavam de forma abrupta em um solo úmido, como se a pessoa tivesse sido simplesmente absorvida pela terra. Nenhum vestígio adicional foi encontrado. Nenhuma câmera havia captado sua saída. Nenhum alarme fora disparado. Anos se passaram. Geólogos que estudaram a região relataram alterações sutis, mas persistentes, no subsolo próximo à galeria onde Piotr havia desaparecido. Detectaram variações de radiação, mudanças inexplicáveis de umidade e zonas de temperatura instável que não seguiam padrões naturais. A mina foi selada e seu acesso restrito por questões de segurança estrutural. Nos arquivos do hospital, o último item relacionado ao caso de Piotr Romanov foi um objeto deixado sobre sua cama. Tratava-se de uma placa de material rugoso, semelhante à pedra porosa, recoberta por traços de fungo seco. Escrito à mão com carvão, havia uma única frase: "Eu fui para onde há silêncio. Lá eu sou vivo. Aqui sou sombra. Não me procurem. Abaixo de nós não há vazio." Com isso, encerra-se o relato do homem que retornou como outra coisa. Um mineiro desaparecido por anos, que trouxe consigo mais perguntas do que respostas.
um corpo modificado, uma mente transformada e uma história que desafia tudo o que conhecemos sobre realidade, consciência e os mundos ocultos sob nossos pés.